Uma dúvida que o pessoal me perguntou, que tem feito as minhas bonequinhas, é como que faz para trocar de cor a cada carreira. No caso das saias, né, das senhoritas e também do docinho da cabeça. Então aqui eu estou fazendo diferente. Ao invés de fazer 2 carreiras de cada cor, eu estou fazendo 4 carreiras de cada cor. Por quê? Porque tem que ser par. Porque você vai, volta, né? Troca de cor se forem 2 carreiras. Aqui no caso são 4, você vai, volta, vai, ó. Volta. Sempre conta cada carreira para ver se tem a quantidade certa de pontos. Aqui no caso, eu estou fazendo com 14. Cheguei aqui, eu tenho as 2 cores. Então, eu só faço isso. Eu pego a outra cor e passo aqui por dentro dessa, dou a laçada e passo por dentro. Viro o trabalho, deixo aqui nesse caso o branco, aqui, porque eu não estou trabalhando com fio conduzido. Se fosse fio conduzido, eu vou e volto. Mas essa parte aqui, eu vou costurar no corpinho da senhorita. Então, aqui, ó. Aqui é a peruquinha, né? Tem um vídeo dela aqui também no meu canal, dessa peruquinha. Olha só, eu alfinetei na cabeça da bonequinha. Essa receita dessa cabeça é da senhorita Cupcake, tá? E eu vou colocar, ela vai estar no meu site e vocês podem acompanhar lá, tá bom? Eu coloco aqui embaixo da descrição do vídeo, eu coloco o site, que é ratawata.com.br. Então, aqui, ó, daqui a pouco eu vou fazer uma tampinha para fechar e essa saia eu vou costurar aqui. Então, essa parte onde faz a troca de cor, não tem importância que fiquem esses fios, porque eles ficarão dentro, aqui dentro, ó, nessa parte. E a parte de baixo vai ser essa daqui, tá? Então, dá uma olhadinha aqui no meu canal, como é que eu fiz essa peruquinha. Olha só como ficou bacana. Então, eu alfinetei toda ela, que daqui a pouco eu vou costurar. Essa é a tab, é uma versão da tab. Na verdade, eu fiz algumas alterações aqui na receita. E aí, eu vou deixar à disposição de vocês a receita, tá bom? E quem quiser fazer junto comigo, tem os meus workshops. Baixe o aplicativo Love Círculo no seu celular e acompanhe os meus workshops. Então, aqui, troquei de cor. E começo com a nova cor aqui, ó, de novo. Uma correntinha aqui para subir. E continuo crochetando. Vou fazer aqui 14. Então, essa saia eu estou fazendo com 14 pontos. Esse ponto que eu tô fazendo, ele deixa o crochê, assim, você tem que fazer o ponto justinho, né? Porque aí a bonequinha fica em pé. É um ponto bacana que mesmo com um fio mais fininho, você consegue dar estrutura. É claro que o ponto tem que ser justinho. Se você fizer um ponto largo, assim, mais frouxinho, não vai ficar bom. Então, se seu ponto é mais larguinho, usa uma agulha mais fina. Eu estou usando a agulha Soft 2 da Círculo, que é a agulha que eu gosto de usar, que eu acho mais confortável pro fio amigurumi. Nesse caso, é o amigurumi tradicional, não é o Max. Então, olha só, tô voltando. Então, eu fui, estou voltando. Cada vez que eu vou e volto, eu faço um gominho, tá vendo, ó? Então, se eu quisesse listrado mais fininho, então eu tenho que ir e voltar para poder pegar a outra cor aqui na segunda carreira. Mas essa daqui eu resolvi fazer uma listra mais larga. Esse corpo aqui, eu termino aqui com 24 pontos. Então, eu preciso de 48 carreiras na saia. Por quê?
Porque eu vou costurar só o gomo, cada gominho na saia. Desculpa, na base do corpo. Ó, então se eu quiser listrado mais estreitinho, eu vou e volto. Nesse caso, estou fazendo mais grossinho, eu volto e pego a nova cor, certo? Então, eu vou prender cada gominho desse e um pontinho aqui do corpo. Ou seja, cada 2 carreiras em um gominho do corpo, certo? Então, eu vou continuar aqui e assim que terminar, eu mostro como é que eu faço essa costura. Então, aqui eu já fiz as 48 carreiras, que dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gominhos, 12 listras, né? Com 4 carreiras. Já fiz aqui também a rodinha, que vai aqui na base do corpo da bonequinha. Eu poderia fazer aqui o blow vincado, né, pegando pelo trás do ponto baixo e finalizar aqui essa rodinha. Só que não fica tão bom assim o acabamento. Então, aqui eu fiz a rodinha, eu cortei o fio, porque eu prefiro fazer o acabamento. Olha só, peguei a agulha que eu uso para costurar o crochê. Então, eu conto 1, 2, de dentro para fora, passo, eu vou dar acabamento aqui na lateral dessa rodinha, tá? Então, 1, 2, de dentro para fora, posiciono a agulha por cima, olha só. Aqui do último ponto que eu crochetei, passei e passo por baixo das 2 alcinhas do ponto que eu pulei. Puxo, aí eu tenho a lateral aqui bem certinha. Agora, aqui eu vou encher, eu vou colocar uma rodinha plástica e vou costurar com pontos baixos. Aqui, na finalização da saia dessa bonequinha, eu cortei curto o fio branco e deixei longo o fio azul. Por quê? Porque o corpo da bonequinha é azul. Então, eu vou usar esse fio azul para costurar. Então, aqui eu vou arrematar o fio branco. Então, eu vou arrematar o branco e vou costurar com o azul. Então, para diminuir a quantidade de nós na hora da costura, então, eu deixei aqui o fio azul sem cortar e deixei ele longo para fazer a costura, tá bom? Então, aqui eu só vou dar um nozinho. Vou usar a agulha de acabamento mais uma vez. Então, neste caso, eu vou dar um nozinho, porque essa parte vai ficar escondida. E vou passar aqui por dentro para esconder o fio. Eu posso também ensinar o acabamento que eu mostrei quando eu fiz o cabelinho da bonequinha. O que eu fiz? Se bem que aqui também vai ficar escondido na costura. Mas vocês podem dividir o fio. Apesar que aqui ele vai acabar se escondendo, tá, gente? Quando estiver costurando, ele esconde. Então, ó, dividi o fio. Em 2 partes. Vou pegar esta parte do fio. Vou passar por uma parte aqui do ponto.
E agora, eu vou dar um nozinho. Amarro uma vez. Amarro a segunda, aperto um pouquinho mais. Passo os 2 fios novamente aqui pela agulha. E escondo aqui entre os pontos. Puxo e corto. Então, eu estou preparando as partes da bonequinha. Então, aqui é a saia. Eu já ensinei o cabelo. Na receita, vocês têm a cabeça e o corpinho. Vejam que não separei corpo da cabeça. Aqui a cabeça está alfinetada por enquanto. E fiz a rodinha. Agora eu vou costurar esta rodinha aqui na base do corpo dessa bonequinha. E eu costuro com pontos baixos. Então, eu arrematei aqui e arrematei a rodinha também. Esta rodinha de plástico é a que eu coloco aqui na base, para que ela fique retinha aqui. Então, esse plastiquinho eu compro, são umas placas grandes de plástico que eu compro na rua Vasco da Gama, aqui em São Paulo. Então, a gente corta com tesoura, né, de cortar metal, para conseguir cortar esse plástico, porque ele é bem durinho. Então, já fiz a rodinha. Então, essa rodinha eu vou costurar no corpo da bonequinha. E essa rodinha aqui é a que eu coloco aqui na base, para que ela fique bem retinha. Essa rodinha aqui eu faço a partir de umas placas de plástico, compro lá no Brás, e eu corto com uma tesoura bem forte, essas de cortar metal, porque é um plástico bem resistente. Então, vocês podem usar qualquer tipo de plástico, só não pode ser papel, porque se for papel vai dar problema depois na hora que você lavar a bonequinha, ele vai amolecer. Então, tem que ser algum material resistente à água. Então, eu posiciono a rodinha aqui contra a base do corpo e com o fio do novelo eu vou costurar. Eu pego as 2 alcinhas e as 2 alcinhas do corpo. Então, eu costuro com crochê, fazendo pontos baixos. Passei, dou uma laçada para começar. Então, aqui eu só amarrei. Então, posicionei, organizei. Então, agora eu vou costurar aqui. Então, pego 2 alcinhas e 2 alcinhas também da rodinha. Como eu fiz a bonequinha com ponto square, então eu vou costurar também com ponto square. 3, 4, 5. Vou ajustando para ficar mais fácil. Então, aqui eu fiz até o 14º ponto para poder encaixar a rodinha plástica. Então, eu vou encher um pouquinho com a fibra
Vou colocar a rodinha. Vejo se tá bom de enchimento. Eu acho que tá bom. E continuo fechando. Vai ficar bem esticadinho. E vou ajustar e vou costurar até o final. Para finalizar o corpinho da bonequinha. Então, vou fechar a saia como um tubo. Então, com o fio branco, eu vou pegando nas alcinhas de fora e vou costurar a saia. Então, juntei as duas partes, né? E vou costurar fechando como um tubo. Então, pego as alcinhas de fora. E vou até o final. E escondo o fio também. Como eu expliquei anteriormente. Fechei, viro do outro lado. Ficou bonitinha, costura. Então, agora, eu pego o fio que eu deixei para costurar a saia na bonequinha. Então, posiciono essa parte onde tem a troca de cor aqui pra cima. E eu vou começar, eu sempre começo pelas costas. Então, vou passar por baixo das alcinhas. Vou colocar um alfinetinho para saber que é aqui que eu passei por baixo. Passo por baixo da alcinha do anterior e vou pegar aqui, ó, esse pontinho aqui em cima do gominho. Então, eu tô com o alfinetinho aqui, vou passar. Então, passei. Então, vou passar pro próximo. Então, novamente, passo por trás, pego o gominho. Passei. E vou passar por dentro daqui. Então, eu ponho o alfinetinho para não perder nenhum dos pontinhos. Porque eu não posso pular pontinho, senão vai faltar no final. Então, passo pro próximo. Então, sempre volto um. Volto um.
pego o gominho, eu deixo o fio longo, apesar de ser desconfortável para costurar, porque pior seria se o fio não desce, que não seria legal fazer a emenda aqui. E ó, passo por trás desse e já coloco no próximo. Que assim você não corre o risco de pular um deles. Posso puxar, passo no anterior, pego o gominho do próximo, tava vendo se é esse mesmo, e vou fazer isso até o final, dando toda a volta. Então o truque é passando o alfinetinho pro próximo. Então passo pro próximo. Porque aí eu vou costurando e vai ficar uma correntinha aqui por cima. Então eu vou dar toda a volta. Não, já dei quase toda a volta. Então olha só, fazendo desse jeito, fica essa correntinha. Então, um ponto atrás, pego aqui nessa alcinha, e passo por trás do ponto. Por isso que eu faço aqui, eu fecho o corpinho com a tampinha do corpo em pontos baixos. Assim eu tenho essa correntinha aqui para fazer a costura. Passo pro próximo. Então passo por trás, pego a alcinha, é importante pôr o alfinetinho para não passar duas vezes por trás das mesmas alcinhas. Puxei, ó, quase terminando. Então, de novo. Então, passo por trás das duas alcinhas do ponto anterior. Vejo aqui onde está a próxima alcinha. E passo novamente por trás das duas alcinhas. Então aqui, ó, terminei a costura. Aí eu tenho, como eu pego só onde tem os gominhos, ela fica assim, gordinha, porque eu não pego em todas as carreiras. Então, lembrando, eu termino com 24 pontos. E aqui eu tenho 48 carreiras. Então, ela fica gordinha, porque eu pego, na verdade, a costura é uma carreira assim, uma não. Uma carreira assim, uma não. E pegando por trás das alcinhas, eu tenho essa correntinha que fica aqui no corpinho da boneca. Para finalizar a costura, eu volto aqui, passo por dentro do corpo, verifico se está tudo em ordem.
passo novamente pelo mesmo buraquinho, saio em um ponto qualquer, deixo uma argolinha, volto no mesmo ponto, saio, é importante no mesmo ponto para você não repuxar aqui o crochê. Se você por acaso pegar no meio, pode acabar puxando o corpinho e aí não fica bacana. Tem que ser pelo meio do ponto, não pelo meio do fio. Então, deixei a argolinha, passo por dentro da argolinha e puxo. Dá um nozinho lá dentro. E saio novamente em qualquer lugar. E aí sim, eu corto. Ajeito. Então, já tenho aqui a saia. Nesse caso, eu fiz um listrado mais largo, que fica com um acabamento bonitinho. E ela fica em pezinha. Então, agora é só finalizar olhos e os bracinhos. E depois dar uns pontinhos no cabelo. Eu costuro só aqui e vou puxando e costuro na base aqui dos cachinhos. Então, essa é uma nova bonequinha, porque eu mudei um pouquinho as cores. Essa eu vou deixar assim para mostrar nos workshops como é que fica o topo da cabeça. Mas depois eu vou pensar o que eu posso colocar aqui de enfeite, assim como eu fiz nas outras bonequinhas. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato, deixa uma mensagem. Aos poucos eu vou explicando todas essas bonequinhas. Um beijo e até mais. Curtam aí a minha página no YouTube, meu canal no YouTube. E acione a notificação, né, para receber os próximos vídeos. Beijo!